Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iremos aí para o Salmo capítulo de número 8. Aqui no Salmo 8, Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Salmo de Davi para o cantor Mor sobre Gitite. O termo Gitite aqui em Salmos no capítulo 8, ele é traduzido para os lagares, que vem de uma raiz hebraica correspondente a uvas. Neste sentido, pode ter sido uma música ali para ser cantada durante a colheita de uvas. Lagares também é o lugar onde se esmaga as uvas para fazer vinho. O trabalho de pisar uvas era um trabalho pesado, mas dava alegria aos trabalhadores. Pois mesmo sendo um trabalho pesado, eles se alegravam contemplando a glória de Deus, contemplando a beleza e a formosura do Senhor. Sendo assim, nós podemos também já de início fazer uma comparação com a vida neste mundo. Ainda que em alguns momentos da vida nós venhamos enfrentar sofrimentos, pelejas, nós podemos nos alegrar olhando para Cristo. Enquanto olhamos para Cristo, nós podemos andar sobre as águas. Nós podemos ser satisfeitos com a sua beleza. Aqui no Salmo 8, no versículo de número 1, o salmista ele declara: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Aqui no versículo de número 1 começa falando da transcendência e da imanência de Deus. Quando falamos de um Deus transcendente, estamos falando de um Deus que é superior, um Deus que está acima de tudo e acima de todos. Quando falamos de um Deus imanente, é um Deus que mesmo em sua transcendência, ele ainda assim pode ser encontrado dentro de sua criação. E existe uma passagem bíblica que torna isso incontestável. Lá em Isaías, no capítulo 57, no versículo de número 15, diz o seguinte: Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. E lá em Isaías, também no capítulo de número 66, no versículo de número 1 e 2, diz o seguinte: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas ei para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Deus, ele sempre desejou estar conosco. Deus sempre desejou estar comigo e com você. O nosso Deus, ele deseja escrever as suas leis em nosso coração. Ele diz: Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. O Senhor, ele sempre se adiantou ao nosso encontro. Em Isaías, no capítulo 65, no versículo de número 24, diz: E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Que amor é esse? Que nos ronda, que nos olha, que nos vigia, que nos cerca, que presta atenção em nós. Que amor é esse? Tem uma frase do Agostinho de Hipona que diz o seguinte: Na procura de Deus, é Ele quem se adianta e vem ao nosso encontro. E lá em 2 João, no capítulo de número 4, no versículo de número 19, diz: Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, também diz: Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E voltando aqui em Salmo, no capítulo de número 8, no versículo de número 2, Davi ele fala: Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e vingativo. Ao mesmo tempo que Deus ele é grande, Deus ele também é simples. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, o Senhor Jesus ali, ele chama uma criança e usa ali a sua simplicidade como exemplo e diz que para entrar no reino de Deus é necessário que venhamos nos converter de todo o coração e que venhamos ter um coração como o coração de uma criança. Um coração sem maldades, sem pecados, um coração puro e simples.
Aqui no Salmo 8, no versículo de número 3 em diante, Davi ele diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Então aqui em Salmo, no capítulo 8, no versículo de número 4, o salmista, depois que ele contempla a glória de Deus, depois que ele contempla o poder, a formosura, a beleza, a majestade do Senhor, ele diz: mas quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? O Agostinho de Hipona tem uma frase que diz o seguinte: bom para mim é apegar a Deus, porque se eu não permaneço nele, tampouco poderei permanecer em mim mesmo. Quem somos nós para que o Senhor, com toda a sua força, com todo o seu poderio, ainda venha inclinar a sua cabeça e olhar para nós? E a resposta, irmãos, não é pelo que somos, não é pelo que fazemos, mas sim por quem Ele é. O que nos resta é nos achegar em sua presença e nos derramar em seus braços. É nos render ao Senhor e adorá-lo de todo o nosso coração e sermos satisfeitos com a sua beleza e com a sua formosura. E aqui em Salmo 8, no versículo de número 9, o salmista ele finaliza aqui este salmo da mesma forma que começou. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O Salmo 8, ele nos convida a contemplar a glória de Deus. Ele nos convida a verdadeiramente inclinar o nosso coração para o Senhor, reconhecendo a nossa insignificância, reconhecendo a nossa miserabilidade e verdadeiramente sendo gratos a Deus, porque mesmo Ele sendo Deus, mesmo Ele sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, mesmo assim, Ele permite, Ele tem prazer em estar conosco, Ele abriu um caminho para que nós possamos ali nos achegar a Ele de todo o nosso coração. Precisamos voltar os nossos olhos para Ele e contemplar a sua beleza. Em Salmos, no capítulo de número 27, no versículo de número 13, diz: pereceria sem dúvidas, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Precisamos ver os bens do Senhor, precisamos contemplar os tesouros de Deus, precisamos contemplar a beleza do Senhor, para que nós não venhamos perecer. Beijai o Filho para que se não ire, que nós venhamos dar reverência a Ele, que venhamos nos submeter e dia após dia amá-lo cada vez mais. Mais uma vez vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.